Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, que assim seja. Não basta ver. E logo viu, e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no poder divino. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos próprios caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço para a elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e, de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos ler o texto que a gente estava analisando a semana passada. Todo trabalho que foge dos padrões doutrinários agrava o processo obsessivo. No início, eles podem arrefecer por estratégia para que o necessitado se sinta beneficiado e não procure se corrigir, para depois virem com mais força na influenciação, gerando mais dor e descrédito daquilo que poderia curar. A gente já falou um pouco a semana passada disso, e eu gravei muito essa palavra aqui, descrédito daquilo que poderia curar. Porque é o que eles mais trabalham, sabe? E eu estava ali pensando a respeito do que eu ia falar agora, e me veio na cabeça uma lembrança de um trabalho que eu li de um psiquiatra e estava vendo os transtornos de personalidade. E nesse trabalho, no final do trabalho, ele deu um ponto de vista dele muito interessante, que era a respeito do DSM-5, que saiu de novos transtornos de personalidade, em que ele falou que costumava analisar bem a instabilidade psiquiátrica, os casos dos transtornos de personalidade, em pacientes que tenham irrealidade, incoerência e inconsistência. E ele fala isso em grau de profundidade. Assim. Pessoas inconsistentes, depois pessoas incoerentes, depois pessoas irracionais. E se você for analisar um pouco, é isso que a gente costuma encontrar nas pessoas que frequentam a casa espírita procurando ajuda. É muito fácil você perceber o tanto que eles são inconsistentes. E eu não falo isso só aos que procuram também, não, sabe? Os frequentadores mais assíduos, os trabalhadores da casa espírita, serve do mesmo jeito. Serve do mesmo jeito. Primeiro começa com inconsistência, sabe? São pessoas que não têm firmeza de propósito. Eles não conseguem manter o padrão de assiduidade do trabalho. Há algum tempo atrás, a gente tinha conversado aqui, há alguns anos, para que pessoas que fossem frequentar o trabalho mediúnico, a gente iria pedir pelo menos uns 6 meses de consistência de frequentar as reuniões de estudos e de doutrinação e explanação do nosso Evangelho. Para que a pessoa, tendo pelo menos essa consistência, se visse de pelo menos alguma coisa que a gente pudesse contar com ela. Porque é muito fácil as pessoas não terem consistência daquilo que eles estão fazendo.
A maioria de todos nós, infelizmente, na Terra, ainda vive na superficialidade da vida. Para a pessoa ter consistência, tem que ser pessoa que se aprofunda naquilo que ele está trabalhando, frequentando, estudando. Se nós que trabalhamos, se nós que somos espíritos, nós frequentamos a casa, já não temos muito essa consistência. Você imagina os doentes que já têm as suas influências negativas, que estão padecendo de graus variados de influenciação, desde quadro de obsessão simples, sutil, até quadros mais graves. E entenda que quando a gente fala de influência sutil, que é o que a gente costuma estudar na nossa quarta-feira, por ser a obsessão hoje que campeia o mundo, ela vai lidar justamente isso com as pessoas. É o que a gente chama de obsessão mais ou menos. Eu trouxe já texto de André Luiz, de Emmanuel, do Raul Teixeira, do Divaldo, Jonas de Anjos, a respeito desse tipo de obsessão. Eles trabalham com a inconsistência da criatura. Apertam um pouco o quadro obsessivo, a pessoa se sente incomodada, entende? Quando vai procurar alguma solução, eles superficializam a influência para que a pessoa se sinta bem. E ela leva a vida nessa inconsistência. Ela nem é nem deixa de ser. Ela nem procura se tratar e ao mesmo tempo diz que quer se tratar. O importante para a espiritualidade inferior é só uma coisa, que ela não mude. Que ela não faça esforços para ter uma melhora de valores na sua vida. Que ela não faça esforços para ter conteúdos morais mais edificantes. Então, veja você, e eu te convido a que você veja isso dentro da tua casa. Pessoas que são mais inconsistentes do que outras. E essas mais inconsistentes são as mais vulneráveis e as de mais fácil influenciação. Se há inconsistência desse jeito, você imagina quando um grau mais profundo, quando a pessoa é incoerente. Incoerente é quando ele não tem curso lógico daquilo que ele está fazendo. Já é um grau mais aprofundado. Não é inconsistente, não. Você tem o curso lógico de tudo, entende tudo, compreende tudo, mas te falta firmeza de propósito. Na incoerência, não. Começa a faltar habilidade de conteúdo lógicos que se encadeiam para uma noção mais aprofundada daquilo que você quer estudar ou fazer. Fica mais difícil, sabe? Porque muitas vezes a gente fala que 2 e 2 são 4, ele entende que 2 e 2 são 4, mas depois ele acha que 2 e 2 são 5. Isso é uma pessoa incoerente. E que no grau mais aprofundado ainda, você tem a pessoa que é irracional. São as pessoas que fogem da realidade, são pessoas que veem coisas onde não existe e escutam coisas onde também não tem sonhos, está entendendo? São pessoas que têm, o que a gente chama do ponto de vista psiquiátrico, quadros alucinatórios e delirantes. Aí a coisa é bem mais grave mesmo, porque aí não tem como você ter um diálogo concreto com uma pessoa que está fugindo da realidade. Ele está vivendo de coisas irreais na vida dele, sabe? Para você ver o exemplo que eu de inconsistente, eu já falei, de incoerente, acontece muitas vezes conosco aqui dentro da casa espírita. Incoerente é como eu acho que foi ontem eu cheguei a comentar alguma coisa a respeito disso. É aquele que pede a Deus saúde, mas está lá comendo o que não deve. É aquele que sabe que é hipertenso, que pede a Deus para ajudar a vida dele, que ele não quer ter um AVC, porque é a coisa mais comum é hipertensão e diabetes. Mas quando ele pede a Deus para não ter a doença, ele vai lá, come o que não deve, bebe o que não deve, faz tudo errado. Entende? Isso é uma pessoa incoerente. Ele pede uma coisa e faz justamente o oposto. Se você for ver, muitas vezes a gente age com incoerência.
A gente pede a Deus aquilo que a gente não está trabalhando para conquistar aquilo, mas faz justamente o oposto daquilo que a gente quer que Deus venha favorecer a gente. Então a gente lida com pessoas desse jeito o tempo todo. Nós temos até um pouco disso. Eu acho que muitas vezes na vida a gente já foi cada vez mais, em alguns momentos, mais inconsistentes e incoerentes do que os outros. Mas para a gente que já tem um pouco de vivência dentro da doutrina espírita, para a gente que já estudou um pouco, que já se aprofundou nessa doutrina, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Para diante das pessoas a gente alertar para essa verdade, que é assim que eles trabalham, sabe? Eles trabalham isso aqui baseado nessas 3 coisas que eu falei para vocês. Eles sabem que as pessoas que vão chegar aqui na casa espírita, e se for, principalmente se for uma casa bem fundamentada, eles vão se dar mal. Não vão se dar bem. Então eles vão fazer de tudo para que aquela criatura que procurou ajuda não receba aquilo que ele precisa. Porque se ele receber, se ele continuar frequentando, ele vai mudar seus valores, suas qualidades morais, e a influenciação que ele tinha vai ter que ser expulsa do campo mental daquele paciente que está procurando ajuda. Se a casa espírita não é muito bem fundamentada, ótimo para eles. Pode ir à vontade. Porque se a própria casa é uma casa inconsistente, que não tem firmeza de propósito nem se aprofunda nas coisas, ótimo, então pode ir. Vai viver de superficialidade. Frequenta, vai lá. Não precisa fazer esforço nenhum. Para eles, a espiritualidade inferior, então, está de braçada. Se essa casa espírita é uma casa incoerente, que foge do conteúdo lógico e encadeamento de ideias, para que as pessoas trabalhem a sua razão, melhor ainda. Então vocês vão ver casas, entende, em que não se trabalha com profundidade, que é cheio de gente. Porque é tudo muito simples. É só ir lá, tomar seus passes, só lá frequentar a reunião, principalmente quando tem reunião que tem manifestação mediúnica a público, que é aquilo ali engana as pessoas, né? Muitas vezes tem mais histerismo do que propriamente algum trabalho mediúnico, e as pessoas acham que estão sendo beneficiadas com aquilo. Então elas não mudam, levam a sua vida mundana, normal, entende? Não procurando melhorar seus valores nem suas qualidades morais, acham que estão tendo assistência, continuam com a sua influenciação mais ou menos, com esse grau de obsessão morna, em que você não é nem deixa de ser, nem faz e acha que está fazendo, entende? A vida vai seguindo, o tempo vai passando, você vai envelhecendo, sua capacidade vital vai diminuindo, condições de reagir vai também ficando cada vez mais vulnerável, para lá na frente você encontrar com aquela frase que a gente costuma dizer do Rabenai: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então, quando você pode, eles fazem de tudo para que você não queira. Porque se você quiser, aí você vai dar conta. Então, fica nessa obsessão mais ou menos. No início, eles podem arrefecer por estratégia para que o necessitado se sinta beneficiado e não procure se corrigir, para depois virem com muito mais força a influenciação, gerando um quadro de dor e descrédito daquilo que poderia curar. Isso é que eu acho mais grave. Você joga fora um tratamento que vai te trazer a oportunidade de você se curar, se corrigir. E a gente fica numa situação, às vezes, muito delicada. Porque a doutrina em si, ela vai sobreviver a tudo e a todos.
inclusive a má vontade do ser humano. A doutrina é mandamento de Deus para o homem. Acabou. Se o homem teve má vontade com os 10 mandamentos e não soube aproveitar, os 10 mandamentos estão vivos até hoje. E vão ficar vivos para a imortalidade. Porque é ensinamento divino para o homem. Se o homem não soube valorizar o cristianismo e deturpou, o cristianismo continua vivo para sempre. Porque é como Jesus falou: passará o céu e a terra e minhas palavras não passarão. O movimento humano que se comprometeu, que ficou para trás. A doutrina espírita está na mesma situação, mas veio para ficar. A doutrina fica. O movimento, sim. Esse vai ter que fazer de tudo para ir ao encontro da doutrina. Porque quando ele age fora do que é correto, ele está indo de encontro com a doutrina, está batendo de frente. Ir ao encontro é você se abraçar. Ir de encontro é você se repelir. Então, muitas vezes a gente encontra movimentos que vão de encontro com a doutrina, se repelir. E com isso, causam muito mal. Não a Deus, porque ninguém faz mal a Deus, mas a própria natureza humana, tanto dos trabalhadores quanto dos frequentadores. E vivem de ilusão. E vivem desprezando aquilo que é santo e bom que Deus deu para a gente. E as pessoas desprezam essa oportunidade de cura. Porque depois que fica em descrédito, a pessoa usa um movimento equivocado, que não atingiu a meta para aquela criatura que precisava. Ele não vai falar do movimento. Ele vai dizer: o espiritismo não presta. Fui lá, deu tudo errado. Disseram que eu tinha me curado, até que melhorei um pouquinho. Agora vê minha situação, como eu estou ruim. Então, o movimento leva o descrédito da doutrina para aquelas pessoas que foram instruídas de uma maneira equivocada e tratadas de uma maneira errada. A gente precisa ter muito bom senso para isso. Porque você tem que trabalhar, acima de tudo, nas pessoas que estão tratando, para que elas vivam da realidade, para que elas sejam coerentes e que tenham consistência. Caso contrário, não vai dar certo. E não dá certo nem aqui na casa espírita, nem no consultório médico, nem em tratamento nenhum que você estiver fazendo. Eu não conheço pessoa que vai fazer um tratamento médico e vai ficar bom sendo inconsistente no seu tratamento. Inconsistente, como eu estou dizendo, hoje eu tomo remédio porque eu quero, amanhã eu não tomo porque eu não quero, entende? Você não dá certo, meu. Ou sendo incoerente, tomando remédio e fazendo justamente o oposto do remédio. É que nem aquela pessoa que a gente está tendo no consultório da gente. Pô, tu está tomando baita no remédio do colesterol, teu colesterol desse jeito. Ah, mas é, doutor. Eu não sei o que você está comendo. Eu como na banha. Não está fazendo a dieta? Não, eu já estou tomando remédio, por que eu não vou fazer dieta? Isso é incoerência. Entende o que é incoerência? É você tomar o remédio do mal e ir lá e comer o que não deve, que vai fazer mal aquele mal que você está dizendo que está tomando remédio, meu. A gente precisa trabalhar isso conosco, para que você, tendo um pouco de vivência e de conhecimento e de capacidade de vencer as suas dificuldades, você possa levar isso para o outro que está começando a precisar dessas orientações. Senão o que acontece é isso que vai ser aqui, ó, é descrédito o que vai acontecer.
Aí você às vezes chega, mas se você for muito rigoroso, às vezes, gente, eu passo por situações que eu já encaro com um certo bom humor, sabe? Quando a gente está fazendo evangelho em casa, que a gente estuda as coisas, que traz os exemplos, né? E as pessoas que estão começando, ou que já frequentam há algum tempo os evangelhos, né? Eles olham para mim e dizem, você está sendo muito radical. Eu levo com bom humor, porque não vale a pena, sabe? Porque radical é aquilo que não tem coerência. Se você fala com coerência, você não está sendo radical. Você está sendo preciso e objetivo naquilo que você está fazendo. Jesus, por acaso, quando disse que não está comigo, está contra mim, quem comigo não ajunta espalha, você acha que ele foi radical? Não, ele foi coerente. Ele foi lógico, foi racional, ele foi objetivo. Você acha que Jesus, quando disse, seja teu sim, sim, teu não, não, que disso passa, que causa mal, você acha que ele foi radical? Tem gente que acha que foi. Entende? Porque são pessoas que gostam de viver mais ou menos. Entende? Então, você vai encontrar pessoas inconsistentes que vão te chamar de pessoas radicais. Mas que você não se contamine com isso. Porque aquela pessoa que está te propondo para que você seja radical, enquanto você está sendo coerente, consistente e racional, ela que está sendo inconsistente naquilo que ela não quer abrir mão. Por isso que ela te chama de radical. E isso é importante, importantíssimo. Importantíssimo. Porque você vai ser influenciado através de terceiros em tudo aquilo que você quiser fazer de correto na sua vida. Se eles não conseguem te influenciar com pensamentos intuitivos, porque você é uma pessoa vigilante e fica trabalhando para não ser inconsistente, nem coerente, nem racional, eles vão vir através de terceiros. E eu sempre falo para vocês, os terceiros que são mais terceiros são aqueles que são mais próximos, são aqueles que convivem com a gente. São aqueles que estão praticamente no mesmo teto conosco, ou frequentam muito o nosso teto, sabe? Então não deixe se levar por isso. Seja realista, seja lógico, coerente, tenha consistência e vá firme. Por quê? Porque é você quem se constrói, não é o outro que está te construindo. É você quem tem a obrigação de se educar. É você que tem que trabalhar valores mais positivos na sua vida. É você que tem que ir atrás de conteúdos éticos mais elevados, para que venham fortalecer a moralidade tua, de você consigo mesmo, quando você está refletindo sobre a conduta que você vai ter com o Pai. Então faça isso, porque no frigir dos ovos, sabe? Eu li um trabalho mais ou menos assim, que na natureza humana, de uma maneira geral, você tem uns 25% de pessoas que vai lá, são boas, pelo menos estão trabalhando para ser boas. Você tem 25% que são ruins, e são ruins mesmo, e não estão nem aí para a ruindade. Sobra 50%, que são 50% de Maria vai com as outras. Dependendo de como está a coisa, ele está do lado dos bons. Dependendo de como vai a coisa, ele pula também para o lado dos ruins. Só assim, Maria vai com as outras. Metade da população é assim. Passa isso para a tua família. Já falei para vocês, se o planeta é um planeta de provas e expiações,
Nossa família, nosso lar é um planeta de provas e expiações. Se você for ver os livros de André Luiz, preste bem atenção como é que é a coisa. Vou dar um exemplo da mãe dele. Vou reencarnar, vou trazer novamente teu pai, vai vir as duas equivocadas junto com ele, tua irmã vai encarnar junto comigo para me ajudar. Não é assim que está escrito lá? Peço a você que vai ficar no mundo espiritual para que me dê assistência. Vê se não é essa proporção. Ela, que é a filha, pelo bem, e 3 ali tudo lascado, comprometido. Então você vê que é mais ou menos por aí a coisa, sabe? E por que é importante a gente ver isso? Porque a gente tem que ser pessoas realistas. Eu já falei para você, consistência, coerência, vivendo a realidade. Entenda a realidade da sua família como é. Veja as fragilidades das pessoas que estão ali envolvidas. Saiba conviver com essas fragilidades, amando essas criaturas, fazendo o melhor por elas. Não espere delas, de pessoas inconsistentes, algo que você vai encontrar em pessoas que são realmente trabalhadoras com determinação, porque ela é inconsistente. Então, uma hora ela vai estar legal contigo, outra hora ela não vai estar. Então, não leva isso a ferro e fogo. Não quer exigir daquele que não tem condição de dar. Continue amando e fazendo o melhor por ele. Mas não espere nada de volta. Porque é assim que a gente entendeu, e é assim que Jesus ensinou para a gente na parábola do semeador. A obrigação nossa é semear e não ir atrás de resultados. Se é uma pessoa incoerente, que fala uma coisa e faz outra, porque é assim que é a incoerência, como eu falei para vocês. Pede saúde, mas lá vai e come o que não deve. Entende? E assim vai por diante. Se é uma pessoa irracional, que não consegue ter mais, viver na realidade da vida, é paciente. Aí já é um paciente psiquiátrico grave, vai levar para tratamento, porque não vai ter outro jeito. Aí é que você deve amar mesmo, entende? Porque é uma pessoa que já perdeu a racionalidade da vida diante da existência, da personalidade que ela está vivendo hoje. Então, que nós trabalhadores procuremos fazer o melhor que está ao nosso alcance. Jamais ficar abrindo mão de princípios doutrinários para querer satisfazer ego de ninguém. Porque nós precisamos ir atrás da doutrina, para que ela traga valores e moralidade para nosso interior, quando a gente começar a trabalhar nessa direção. Se você começa a abrir mão da doutrina para satisfazer pessoas inconsistentes, incoerentes e irracionais, você está sendo mais louco e mais irresponsável do que os doentes. Porque a sua função aqui é para ajudar os doentes e não para fortalecê-los em seus vícios. Essa é a realidade que a gente tem hoje dentro do movimento espírita. Realidade essa que a gente tem que ter muito bom senso. Porque eu dou o exemplo por mim. Eu tenho meus filhos que moram fora, que ficam procurando casas e casas espíritas e não encontram casas que tenham um ensinamento baseado dentro de princípios doutrinários, mas dentro de princípios pessoais, de criaturas que se dizem espíritas, mas fazem segundo o que elas acham que deve ser feito e não segundo o que a doutrina diz que precisa ser feito. Então, é por experiência própria que eu estou falando isso. E a gente tenta suprir essas dificuldades todas em estudos que a gente faz continuadamente de Evangelho do Lar, várias vezes na semana. E a gente vê que dentro da nossa própria família existe
pessoas que são muito inconsistentes, que não fazem a reunião com a devida assiduidade. E tem outros que nem querem fazer mais. Mas paciência. O importante é a gente fazer nossa parte e levar amor para essas criaturas. Porque é como eu estou falando para vocês. A espiritualidade inferior, ela sabe trabalhar e sabe por que trabalha. Para gerar mais dor e mais descrédito em tudo aquilo que possa levar cura para aquelas criaturas que ela está sendo influenciada. Nós vamos passar um pouquinho adiante, que ainda dá tempo. Ele continua fazendo algo. Os passes comuns já resolvem o problema. Não precisa tipos de passes especiais dizendo que o necessitado está muito carregado. Não existe tipos de passes, porque passes são passes. Na própria exposição doutrinária, muitas curas já são realizadas pelos passes espirituais. Tem gente que só vai ao centro na hora dos passes, achando que isso vai curar. É pura ilusão. Sem a transformação interior, nada irá acontecer. Quando ele fala esses tipos de passes aqui, é porque tem casa espírita que dá passe por frente, passe por trás, passe por um lado, passe por outro lado, passe no longitudinal, passe rotatório, passe não sei o quê, passe por lá. É nesse sentido que ele fala isso, sabe? Passes, é como ele mesmo diz, é como Herculano Pires. Eu gosto muito do livro da Herculano Pires de Passes. É você em posição das mãos, entende? Procurar dar o que tem melhor no seu coração, se harmonizar com Deus, se preparar para poder ser uma fonte de energia para que os trabalhadores espirituais façam aquilo que eles sabem que deve ser feito e que deve ser feito, acima de tudo, pelo merecimento da criatura. Kardec definiu e classificou os passes em 3 tipos. Isso está no livro da Gênesis, no capítulo 14. Ele classifica de passes espirituais, passes magnéticos e passes mistos. Ele usa o nome passe magnético em virtude do mesmerismo que ele frequentou e participou antes de conhecer a doutrina espírita, antes de surgir as mesas girantes. Kardec já era um grande estudioso do mesmerismo. Ele já tinha um grande conhecimento a respeito disso. E ele chamava isso de passes magnéticos. Era o magnetismo humano sendo transmitido para aquele necessitado. E ele fala, e você encontra isso no nosso Evangelho, que dos passes magnéticos, quando você trabalha a sua energia em benefício dos outros, ele diz que você pode até cobrar. Porque você está dando a sua saúde para o outro. Se quiser cobrar, você pode até cobrar. Se ele nos ajudar, está no nosso Evangelho. Mas os passes mistos, esse você não tem como cobrar. Porque você é apenas o intermediário da coisa. Os irmãos espirituais é que vão trabalhar nos teus centros de força, reduplicando as energias vitais que forem precisas, para ser transmitidas para aquelas criaturas que forem merecedoras e tiverem condições de captar essa energia. Porque muitas vezes eles fornecem energia, entende? E o que acontece é que uma grande parte das pessoas não se coloca à altura de receber essas energias. É o passes misto, é o que a gente deve ser trabalhado dentro da casa espírita. Mas ele fala também dos passes espirituais, que é de perispírito para perispírito. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele dá muito exemplo disso, também no livro do Domínio da Mediunidade, também fala a respeito disso. Ele fala constantemente do passes espirituais. De pessoas que chegam na casa espírita e que só de chegar lá, os trabalhadores passistas já vão lá, removendo os fluidos degradantes, trazendo fluidos salutares para os seus centros de força. Então, quando a gente quer ajudar ao próximo, isso é louvável. E a gente sabe que deve
ajudar ao próximo, isso é correto. A gente se coloca à altura de poder colaborar ao máximo com os trabalhadores do Cristo. É por isso que a gente faz questão que tenha um envolvimento humano no tratamento de paz. Alguns momentos atrás, dentro dessa casa, a gente teve algumas dificuldades com fascistas, e ainda tem. Ainda tem porque é como aquilo que eu sempre falo, para você faltar à casa de Deus, você falta com uma facilidade tremenda. Mas quando você sente a falta da casa de Deus em você, a coisa dói, sabe? É muito simples as pessoas faltarem o tratamento da casa espírita e o trabalho da casa espírita. E eu faço muitas vezes assim, uma linguagem comparativa. Faltou a casa espírita, mas não faltou o trabalho dele lá fora. Porque se ele faltar o trabalho dele lá fora, ele não vai receber no final do mês. Esse ele trabalha doente, ele trabalha com condição, sem condição, seja lá como for. Mas a casa espírita não. Ele não consegue ver o grande benefício que ele tem frequentando a casa espírita, mas consegue ver o que vai faltar no bolso dele do ponto de vista humano quando ele falta o trabalho dele. Então se falta com uma facilidade tremenda dentro da casa espírita. Agora, quando você está perturbado, quando você sabe que está sendo influenciado, quando você vê coisa que não existe, quando você vê seu sono perturbado, aí você quer ir correndo na casa espírita e que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Mano, acho que falta aquilo que, até mesmo na explanação do Evangelho, eu já até falei, que a gente vem falando várias vezes. Falta a pessoa ter aquela consciência de se ver como espírito, né? Desse pensar, desse agir, até mesmo para trabalhadores. Porque igual você falou, vai ao seu trabalho, não falta, porque financeiramente, materialmente, e na casa espírita, aí quando está incomodando além, né? Com toda sinceridade, Márcia, eu acho, da maneira que eu vejo, é que falta respeito. Falta respeito com o que é divino. Se dá mais valor a coisas da vida humana do que as coisas de Deus. É isso que eu acho que acontece. É por isso que a gente está estudando. Eu vou tornar a falar mais uma vez a respeito de respeito em relação ao superior. Se a pessoa obedece, se a pessoa é submissa, ele vai reverenciar e vai se devotar para a causa. Agora, muitos obedecem. Quando obedecem, porque até aquela frequência que era para ele ter, ele não está obedecendo. Foge da responsabilidade. Pessoas que nem obedecem com atitude externa. Você imagina se ele é submisso com atitude interna? Não é. Não é. Agora, o que é interessante é que a gente estuda isso, a gente mostra, e a gente diz, a espiritualidade do lado de lá, ela vê tudo isso, gente. Ela sabe, até os espíritos inferiores sabem disso, eles analisam nossos desejos mais íntimos. Aí eu acho impressionante, entende? O próprio trabalhador, entende? Saber que é desse jeito, mas não acredita que é. Ele tem conhecimento informativo, mas ele não aceita isso na sua vida íntima. Então o conhecimento vem e passa na frente dele e vai. Ele não consegue trazer para ele, sabe? É aí que eu acho que está o pior das coisas. Então, os passes, como a gente estava voltando a falar, a gente precisa dar a nossa cota de colaboração. Eu já tenho até conversado com algumas pessoas aqui. E no dia que a gente não tiver passistas à altura, pelo menos na segunda-feira, para cada paciente um passista, a gente vai colocar as 8 pessoas, e nem que fique 4, dando o que tem de melhor de si para aquelas criaturas, porque
Porque eu acho muito cômodo chegar aqui na frente e dizer, ó, tem pouco passista, o passo vai ser só espiritual. Quer dizer, pô, a gente não vai fazer nada, vai deixar tudo só por conta deles? Tendo 4 que podia fazer alguma coisa? Eu estava pensando nisso nessa última segunda-feira aqui. Se começar a faltar muito, a gente tem que começar a fazer desse jeito. E eu acho que vale a pena, acho que é honesto, entende? E acho que a gente vai estar cumprindo com a nossa função. Entende? E não, de uma maneira muito cômoda, dizer, eles vão dar conta da coisa e paciência. Não vai ser assim. Se tiver só 4, vai os 4 para dentro e a gente vai dar os passos da maneira como deve ser dado. Eu queria reforçar isso com vocês, porque eu sei que pode acontecer, e se acontecer a gente vai estar preparado para isso. E estando preparado, isso não vai ser surpresa para ninguém. E não sendo surpresa para ninguém, o trabalho vai transcorrer de uma maneira mais fácil do que a pessoa ir um pouco constrangido ou inseguro se aquilo ali é certo ou se não é certo. Mas eu acho que já chegou o nosso horário. Né? Semana que vem a gente vai falar mais um pouco sobre os pais. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Aos amigos que ainda não conquistaram, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que temos por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança e que olhos divinos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abris o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o alentamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Que nós possamos, com os nossos pensamentos elevados em oração, termos o sentimento de gratidão, de reconhecimento e de respeito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade em que nos encontramos de desenvolvimento das nossas virtudes, do nosso aprimoramento moral, reconhecendo as bênçãos, o amparo e a assistência que chega a cada um de nós através
medida que